E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que você está? Como é que está essa sua preparação para esse seu concurso? Você tem certeza que você vai passar? Não esqueça aquela velha chave, aquele velho chavão de que desistir não é opção de gabarito. Ou seja, se você quer mudar de vida, se você quer virar servidor público, servir ao público, ganhar uma certa estabilidade, ganhar uma certa autonomia no seu emprego, ter o salário fixo certo caindo, evitar uma proteção maior de abusos de pessoa, você tem que estudar. E você vai passar. Todo mundo passa, não é você que não vai passar. Então não duvide da sua capacidade e nunca diga nunca. Nunca diga que não passarás, porque você é o próximo a passar. Muita disciplina, muita felicidade na medida do possível. Você sabe que o estudo ele é algo solitário. Então tente tornar menos pesado todo esse processo, que daqui a pouco você vai estar lá na sua posse, me chamando, fazendo seu churrasco, onde você só o boi vai ser para paçoca, vai ali pro churrasco inteiro, né? Da sua comemoração. E eu vou estar muito feliz, vou ficar muito feliz de ter feito parte da sua aprovação, dessa sua vitória. Fechou? Turma, a gente está entrando aqui na quarta aula da LEP. Essa aula eu já vou encurtar um pouquinho mais a LEP para a gente terminar e já continuar as demais legislações especiais. Fechou? A LEP é uma lei bem grande, como você deve estar notando, né? E a LEP também, turma, ela fala de vários aspectos processuais, aspectos materiais. Já vimos que a natureza jurídica da execução penal ela é mista, porque é parte administrativa, parte judicial, por isso que essa lei é bem grande, mas é uma lei muito fácil de entender, é uma lei que não tem muita complicação. Então na aula de hoje eu quero terminar. Só para a gente recuperar o que a gente estava falando, nós estamos na execução das penas em espécie, mais especificamente das penas privativas de liberdade. Já falamos sobre a parte da remissão de penas, já falamos da parte dos regimes, do trabalho, mas isso foi antes, né? E aí a gente parou na parte de falar do livramento condicional, a partir do artigo 131. Turma, o livramento condicional é uma matéria que a gente estuda mais no Código Penal. Lá, a partir do artigo 83 do Código Penal, a gente tem o livramento condicional. O que seria esse livramento condicional? É a possibilidade de tu cumprir o restante da tua pena fora do presídio. Era o que estava acontecendo com a Elise Matsunaga, mas foi descoberto recentemente que ela falsificou a certidão de antecedentes dela para poder conseguir se cadastrar na Uber e virar motorista de aplicativo. E aí estão analisando se vão ou não revogar o livramento condicional. Esse caso a gente vai ver as causas de revogação obrigatória e facultativa do livramento condicional. E aí, nesse caso, vão se decidir e provavelmente o livramento condicional dela vai ser revogado. Então, a possibilidade do livramento condicional é a possibilidade de você cumprir a sua pena fora do presídio. E aí, para a gente entender um pouco do livramento condicional, ao invés de a gente ir para a LEP no artigo 131, vamos aqui rapidinho para o artigo 89 do Código Penal. Lembrando que se seu curso, se o seu edital cobra só a parte processual da LEP, não adianta vir aqui para a parte do direito material não, tá bom? Então vamos lá, livramento condicional. O juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, inciso 1, cumprido mais de 1/3 se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então a regra é 1/3 para quem é primário de bons antecedentes. Inciso 2, cumprir mais da metade para o reincidente em crime doloso. E aí eu queria ir para o inciso 3, que ele foi recentemente... inciso 3 não, o inciso 5, que ele foi até recentemente alterado, que diz assim: cumprido mais de 2/3 da pena nos casos em que o cara cometeu crime hediondo, o equiparado, né, que é a prática de tortura, tráfico de entorpecente, o terrorismo, se ele não for apenado, se o apenado não for reincidente em crimes dessa natureza. Então, o livramento condicional vai ser 1/3, metade ou 2/3. Isso como requisito objetivo. E a pena dele deve ser a pena da condenação igual ou superior a 2 anos para ter direito. Agora, além desses requisitos objetivos, para se ter direito ao livramento condicional, é necessário cumprir requisitos subjetivos, que está aí no inciso 3º, que é o bom comportamento penitenciário durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, aí vem a história lá da súmula 411 do STJ, que a gente colocou, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência em trabalho honesto.
esses dois incisos aqui, essas três últimas alíneas, todas essas alíneas, a bem da verdade, foram alterações do pacote anticrime. Então, requisitos objetivos, cumprir um percentual da pena. Então eu fui condenado a 9 anos, sou primário, de bons antecedentes, não cometi crime hediondo nem equiparado, vou precisar cumprir 1/3 da pena. Se sou reincidente em crime doloso, metade da pena. Se cometi crime hediondo ou equiparado e não sou reincidente específico, aí eu vou ter que cumprir 2/3 da pena. Isso é o requisito objetivo. Como requisito subjetivo, a gente tem o bom comportamento penitenciário, não ter cometido a falta grave nos últimos 12 meses, ele ter desempenhado bem o trabalho que lhe foi atribuído, já falamos sobre o trabalho, e aptidão para prover a subsistência, essa linha D aqui, ó, inclusive foi a que fez a Liz Matsunaga falsificar lá a certidão de antecedentes dela para ela ter direito a andar de Uber, né, a ser motorista de Uber. O parágrafo único vai falar que o condenado em crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, para que ele tenha direito à concessão do livramento, ele fica também subordinado à constatação de condições pessoais que faz presumir que o liberado não volta a delinquir. Isso aqui, turma, é o tal do exame criminológico que a gente falou, que é um exame que é feito para antever o grau de periculosidade do agente, para antever se o cara é explosivo, que não. Não esqueça da súmula vinculante número 26, que a gente falou, que fala que o exame criminológico é uma medida excepcionalíssima, só para crime hediondo, para questão de progressão de regime, e o juiz ainda tem que motivar. Então, enquanto a LEP fala que o exame criminológico, todo condenado, né, a maioria dos condenados à pena privativa de liberdade vai cumprir, vai ter que se submeter, a jurisprudência já entende que o exame criminológico não é algo que é só fazer, não é só o cara ser condenado que vai ter que fazer o exame criminológico, não. Então, esse exame, para antever a periculosidade dele, é excepcionalíssimo, e aí eu remeto a você a súmula vinculante número 26. Aí, turma, caso tenha infrações diversas, o artigo 84 diz que as penas devem ser somadas para fim do livramento condicional. Se o livramento é um livramento condicional, vem o artigo 85 dizer as condições que fica subordinada o condenado. Então, a Liz Matsunaga, ela cumpriu a pena dela e quando ela foi sair em livramento condicional, a gente vai até ver, a LEP diz que vai ter que ter uma cerimônia na frente dos outros presos para servir de exemplo para os outros presos. Ela se comportou bem, cumpriu direitinho, cumpriu o trabalho dela, cumpriu a pena dela, parte da pena, vai ter direito a cumprir o restante da pena fora, vai ter o direito de cumprir o restante da pena fora do presídio. Aí vai ter uma cerimônia para se conceder o livramento condicional e nessa cerimônia o juiz vai dizer quais condições fica subordinado esse que foi liberado pelo livramento condicional nos termos do artigo 85. Nos artigos 86 e no 87, ele fala sobre a revogação do livramento condicional. Então, o artigo 86 vai falar, revoga-se o livramento condicional se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade e a sentença recorrível por crime cometido durante o livramento condicional ou por crime anterior, observado o artigo 84. O artigo 84, ele vai falar sobre a somatória das penas, né, para efeito do livramento. Então, eu fui condenado a um crime anterior. Será que, somando a pena do meu crime, que eu estou em livramento condicional, e desse crime anterior, eu cumpri 1/3, eu cumpri metade ou 2/3, eu cumpri o requisito objetivo? Se sim, pode manter livramento condicional, mas se não, aí é um caso de revogação obrigatória nos termos do artigo 86. Já a revogação facultativa vai dizer assim, ó, o juiz também poderá revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença. Por exemplo, comparecimento periódico para falar sobre suas atividades, ou ainda ele foi recorrivelmente condenado por crime ou contravenção penal a pena não privativa de liberdade. Então nós temos casos de revogação obrigatória do livramento e casos de revogações facultativas. Aqui, turma, se o seu concurso cai o Código Penal, as provas costumam trocar revogação obrigatória de revogação facultativa. Sugiro que você memorize. Revogado o livramento, não poderá novamente ser concedido o livramento e, salvo quando a revogação resulta por condenação por outro crime anterior, não se desconta aquele tempo que o cara teve solto. Então, por exemplo, eu estou em livramento condicional, já faz 9 meses que eu estou em livramento condicional e eu sou condenado por um crime que eu cometi durante o livramento condicional. Transitou em julgado, vai ser revogado esse meu livramento condicional. Esse tempo que eu passei fora e que esse livramento condicional foi revogado por conta de um crime que eu cometi durante o livramento condicional, esses 9 meses eles não vão computar.
Então esses 9 meses não vão computar. Em caso de revogação do livramento, só vai ser computado o período que eu passei em livramento condicional, esses 9 meses, se for condenação por um crime anterior ao livramento. Mas se, por exemplo, eu estou há 9 meses em livramento condicional e eu descumpri uma das condições da sentença, que é um caso de revogação facultativa, aí nesse caso, esse tempo de 9 meses que eu passei fora não conta na minha pena. Só vai contar o tempo que eu passei fora em livramento condicional se for um caso do livramento condicional eu ter sido revogado porque eu cometi um crime anterior à concessão do livramento condicional. Agora, se eu cumpro tudo, passa o tempo da minha pena, eu cumpri tudo, extingue a minha punibilidade, como diz o artigo 89 e 90. Vai dizer assim, o juiz não pode declarar extinta a punibilidade, extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Então, enquanto eu estiver na vigência do livramento, o juiz não pode liberar, não pode decretar extinta a punibilidade. Na verdade, vem o artigo 90 e vai falar, se até o término do livramento ele não é revogado, fica extinta a pena privativa de liberdade, que era o que eu queria ter mostrado para vocês. Tranquilo? Esse é o livramento condicional, só para vocês entenderem o macro, previsto no Código Penal. Só que quer que a lei de execução penal fala sobre o livramento condicional. Bora lá para o artigo 131, aliás, que vai dizer, o livramento condicional pode ser concedido pelo juiz da execução, presente os requisitos do artigo 83, que são esses que a gente leu do Código Penal, ouvido o MP e o Conselho Penitenciário. Deferido o livramento, o pedido de livramento condicional, o juiz vai especificar as condições a que fica subordinado o livramento condicional. De comparecer, de não cometer crime, de comparecer periodicamente em juízo, de não cometer crime, de não sair da comarca sem autorização do juiz. Então o juiz coloca na sentença e nessa sessão onde é solene, onde vai dar o livramento na frente dos outros presos, o juiz ele vai explicar que condições são essas que a pessoa fica submetida. Então serão sempre impostas ao livramento condicional a obrigação de obter a ocupação lícita, comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação, não mudar de território. Então sempre o juiz vai colocar essas condições. Outras condições que o juiz pode colocar, que são condições facultativas, não de mudar de residência sem comunicar ao juiz, recolher essa habitação em hora fixada. Então, meu filho, a partir das 18 horas de todo dia, você vai ter que ir para casa e não frequentar determinados lugares. Mas isso o juiz tem que motivar porque vai colocar essas obrigações. O artigo 133 vai falar, se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo, da execução, encaminha-se cópia da sentença de livramento ao juízo para o lugar onde vai ser transferido. Então o cara está em Caucaia e vai morar em Fortaleza porque o emprego dele é em Fortaleza. Ele comunica ao juiz da execução de Caucaia e o juiz da execução de Caucaia manda uma cópia para o juiz das execuções de Fortaleza para o juiz da execução de Fortaleza acompanhar esse livramento condicional. O artigo 134 vai dizer, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior, ou seja, na vara das execuções penais de Fortaleza. 135, reformada a sentença denegatória do livramento, ou seja, o juiz de primeiro grau da vara das execuções penais negou a concessão do livramento, o indivíduo recorreu e o TJ reformou concedendo o livramento condicional. Então, reformada a sentença denegatória do livramento condicional, artigo 135, ou seja, o tribunal dando o livramento condicional que o juiz da vara das execuções negou, os autos baixarão ao juiz da execução para providências cabíveis. 136, concedido o benefício do livramento condicional, será expedida uma carta de livramento com cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo uma autoridade administrativa, no caso o diretor do presídio, o diretor da unidade prisional onde eu estou, incumbida da execução, e outra ao Conselho Penitenciário. E aí, o artigo 137 ele vai falar das formalidades dessa cerimônia do livramento condicional, onde ele vai dizer, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário no estabelecimento prisional, onde vai ser cumprida a pena, onde está sendo cumprida a pena. A sentença vai ser lida ao liberando, na presença dos demais condenados, para que os demais condenados se inspirem nessa pessoa que está conseguindo livramento condicional. Se inspire por quê, professor? Não esqueça que para conseguir o livramento condicional, não basta requisitos objetivos, mas tem os subjetivos. Como, por exemplo, o indivíduo não tiver cometido falta grave nos últimos 1 ano, nos últimos 12 meses. Aí,
O livramento, o liberando, aí a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento e o liberando declarará que aceita as condições para ele poder sair. E ele pode sair também em monitoramento eletrônico, que é o que a gente vai já ver na próxima sessão aqui. De tudo, em livro próprio será lavrado o termo subscrito por quem presidiar a testemunha e a cópia do termo vai ser remetida ao juiz da execução penal. O artigo 138, ele vai falar de mais formalidades, aqui é bem tranquilo, turma, não preciso estar lendo com vocês, vai falar, ao sair o liberado do estabelecimento prisional, ser-lhe-á entregue, além do seu saldo de pecúlio, já falei para vocês o que é isso, é o dinheirinho que ele conseguiu com o trabalho dele, e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. E essa caderneta vai ter a identificação do liberando, o texto impresso pelo presidente. Aqui é bem tranquilo, certo, turma? Não precisa a gente estar conversando sobre isso. Aí no artigo 140 ele vai falar sobre a revogação do livramento condicional, nos mesmos termos do Código Penal. E aí o 141 vai falar, se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova. Então foi o que eu falei para vocês. Se foi revogado o meu livramento condicional por um crime que eu cometi antes do livramento, esse meu período de prova do livramento condicional vai ser computado na pena. É o único caso em que isso vai acontecer. O artigo 143 ele vai falar, a revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz, e aí vai ter que ser ouvido o liberando, obviamente, e aí tudo aqui ele vai repetindo o que diz o Código Penal, então não precisa eu ir conversando com vocês. A partir da próxima sessão, turma, vai falar sobre monitoramento eletrônico, sobre o uso de tornozeleira eletrônico. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje tem pessoas, né, tem homens que fraudam a tornozeleira eletrônica, no sentido de botam a tornozeleira eletrônica falsa para poder conquistar mulheres. Eu não vi isso nenhuma, nem duas, nem três vezes, não, já vi isso várias vezes. E essas pessoas são apreendidas, presas em flagrantes, ou apreendidas se forem menores, porque estão com uma tornozeleira eletrônica falsa. E existem vídeos no YouTube, não sei se já foram removidos ou não, mas eu pelo menos já vi alguns vídeos ensinando como você tira a tornozeleira eletrônica sem que a SAP, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela seja alarmada. Inclusive, já teve casos de pessoas que colocaram a tornozeleira eletrônica ou num cavalo ou numa galinha. E aí a polícia, quando chegou, estava lá a galinha, ou um cachorro, ou um cavalo com a tornozeleira eletrônica. Óbvio que isso implica numa falta super grave e vai implicar na revogação do benefício, que pode ser, por exemplo, o livramento condicional. Aí, turma, vai dizer assim no artigo 146b, o juiz pode definir a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico para autorizar a saída temporária no regime semiaberto, para determinar a prisão domiciliar. O condenado ele vai ser instruído com os cuidados que deve adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: receber visitas do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico, da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, e abster-se de remover, violar, de modificar, genificar de qualquer forma o dispositivo. E, pessoal, deve ser super incômodo, porque o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica tem uma bateria. E como toda bateria, descarrega. Então, muitas vezes não. Aí, o cara que está com a tornozeleira eletrônica, quando ele escuta o barulhinho, né, começa a avisar se a pessoa está saindo do perímetro, que ela pode ficar. Então, eu posso ficar só até as imediações aqui do Prime. Se eu passar, a tornozeleira eletrônica começa a apitar, a SAP recebe a informação que eu violei, já comunica ao juiz da vara das execuções penais, que já expede o mandado para o oficial de justiça, para o oficial de justiça ir lá perguntar para ele por que ele violou, e ele tem que falar isso por meio de advogado ou defensor público lá no fórum, para o juiz da vara das execuções penais ver se aceita ou não a justificativa dele de ter violado o perímetro dele. Então a tornozeleira, ela apita quando você sai daquele perímetro e também apita quando a bateria está descarregando. Então você tem que ter um cabo, né, para poder ficar do lado da tomada. Aí você bota a sua cama lá e vai tirar um cochilo enquanto está carregando lá a tornozeleira eletrônica. Aí a violação, no parágrafo único do artigo 146C, vai falar o quê? Que a violação comprovada dos deveres previstos... o artigo 146C vai dizer:
O condenado será instruído acerca dos cuidados que deve adotar com o equipamento, vai receber visitas do funcionário da SAP responsável, vai abster-se de remover, de violar ou de modificar, e também o parágrafo único ele vai dizer a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo acarreta a critério do juiz da execução ouvir o MP e defesa, regressão do regime, revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar ou a advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida aplicar alguma medida prevista do 1 a 6. O monitoramento pode ser revogado quando se tornar desnecessário ou inadequado ou se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a vigência ou cometer falta grave. Então, turma, foi necessário, em 2010, disciplinar como era feito o uso de tornozeleira eletrônica. Então, a LEP foi inserida pela essa lei 12.258 de 2010, essas disposições sobre o livramento condicional. Agora, turma, a gente acabou tudo que acontece sobre pena privativa de liberdade. Então, já vimos que sanção penal é um gênero com duas espécies, as penas e as medidas de segurança. As penas são pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. A gente acabou de ver tudo sobre pena privativa de liberdade. As penas restritivas de direito, pessoal, elas substituem as penas privativas de liberdade. Isso está no artigo 44 do Código Penal. Então, lá no artigo 44 do Código Penal, tem as condições, os requisitos para a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Existem algumas penas restritivas de direito, bora aqui para o Código Penal, só para mostrar para vocês, para nortear, porque isso o professor de Direito Penal vai conversar, certamente. Só um minutinho. Pronto. Aqui no artigo 44, ele vai falar que as penas restritivas de direito são... As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for com violência ou grave ameaça, isso para crime doloso, e para crime culposo, qualquer que seja a pena aplicada. O réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais têm que serem favoráveis para haver essa substituição. Aí, turma, vem o artigo 43 e ele vai falar quais são as penas restritivas de direitos que existem. A regra, mas essa regra tem mais exceção do que a regra, é que a pena restritiva de direito, ela dura o tanto de tempo que duraria a pena privativa de liberdade. Então, se eu fui condenado a 3 anos por um furto e o juiz converte a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, eu vou cumprir 3 anos de pena restritiva de direito. No entanto, existem penas restritivas de direito que exigem uma prestação pessoal, como o trabalho à comunidade, a prestação de serviço à comunidade, uma limitação de final de semana, mas também existe pena restritiva de direito pecuniárias, que aí é o pagamento de cestas básicas, pagamento de alguma coisa. Óbvio que se eu for convertido só ao pagamento, paguei, terminou. O pagamento de cestas básicas, por exemplo, prestação pecuniária de pagamento de cestas básicas, paguei as cestas básicas, acabou. Óbvio, turma, que se eu for colocado perda de bens e valores, para mim, só para vocês verem as que existem, perdi as perdas e valores, os bens e valores, acabou, extinguiu a minha punibilidade ali, já cumpri a minha pena. Mas a regra é que a pena privativa de liberdade vai ser convertida em pena restritiva de direito, de acordo com 44, se preencher os requisitos, e a regra é que a PRD vai durar o tanto que dura a PPL. Então, quais são as PRDs que existem? Prestação pecuniária, que significa pagamento de cestas básicas, como eu falei para vocês, perda de bens e valores, então vão indicar quais são os bens e valores que acham que aquilo foi produto ou proveito do crime, se nesse seu celular, certeza que foi furtado. Então você vai perder como consequência do bem, ou então certeza se naquele celular você comprou com o dinheiro do furto. Aí eu vou perder esse meu celular, então perda de bens e valores, limitação de final de semana, eu tenho que ficar em final de semana aí, feriados, dependendo do que o juiz decidir, limitado, não vou poder sair. Prestação de serviço à comunidade, que é a que mais acontece, prestações gratuitas, você não recebe, a gente já conversou sobre isso, porque não é pena,
para poder dar aula de graça, ser vigia de graça em algum estabelecimento. Interdição temporária de direitos, isso aqui é principalmente quando o crime foi cometido no exercício de uma arte, de um ofício ou profissão. Então, por exemplo, eu disse para vocês, né, que eu já fiz odonto e graças a Deus eu saí porque eu adorava, mas eu não tenho talento nenhum para ser dentista. Imaginei que eu rasguei a boca de um paciente toda, culposamente. Nesse caso, certamente, se eu tivesse a minha habilitação para ser dentista, certamente a minha pena seria de interdição temporária de direito. Que direito, professor? Do direito de ser dentista, aqui pode ser do direito de você dirigir em crimes praticados no trânsito e também a limitação de fim de semana, que está aqui repetido 2 vezes. Então essas são as penas restritivas de direito do Código Penal. Fora essas penas restritivas de direito, a gente tem mais 2 lá no artigo 28 da Lei de Drogas, que é o comparecimento a curso para falar sobre os efeitos da droga. Então, no artigo 28 da Lei de Drogas, tem um comparecimento para prestar curso sobre efeitos da droga, e lá também é previsto como pena a prestação de serviço à comunidade ou a advertência verbal. Então, turma, no caso do artigo 43 do Código Penal, são essas as penas restritivas de direito que existem. Essas penas restritivas de direito, quando o juiz condena, né, do processo de conhecimento, condena e converte, quem vai fiscalizar a execução dessa pena restritiva de direito é o juiz da execução penal. E aí, por isso, vem a LEP, que eu vou passar bem rápido, turma, porque é bem tranquilo, e vai falar como é a execução da pena restritiva de direito. Então, ela começa falando assim, ó, artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou uma PRD, o juiz da execução, de ofício a requerimento do MP, promove a execução. Já falamos sobre isso, que o juiz da execução não precisa ser provocado para iniciar a execução de ninguém. Podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas, como, por exemplo, olha, tem que prestar serviço à comunidade, tem vaga aí? Ou solicitá-la a particulares. O artigo 148 vai dizer, em qualquer fase da execução, pode o juiz motivadamente alterar a forma ou cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de final de semana. Então, durante a execução penal, pode ser que surjam situações, e eu já falei que o preso tem direito de petição ao juiz da vara das execuções penais, a família do preso, Conselho Penitenciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, muita gente tem direito de petição ao juiz da vara das execuções penais. Então, eu estou cumprindo prestação de serviço à comunidade, mas mudou, agora eu vou ser transferido para outro canto, mudou o horário, mudou. A prestação de serviço à comunidade e a limitação de final de semana ser alterado durante a execução penal, é o que diz o artigo 148, ajustando as condições pessoais do condenado.